Salve pessoal, espero que vocês tenham tido um ótimo Natal e que estejam aí preparados para 2026. No vídeo de hoje a ideia é a gente fazer uma retrospectiva aí dos 10 principais fatos marcantes da economia brasileira em 2025. Eu tô soltando esse vídeo hoje, no último dia útil do ano, justamente porque na economia, pessoal, o que é fato marcante em 2025 leva seus resultados e suas consequências também para o ano seguinte, para 2026, e porque o roteirista do Brasil segue em trabalho intenso, não tirou recesso, está trabalhando todos os dias, inclusive nos finais de semana. Então eu deixei para fazer no último dia do ano, para assegurar também que seja de fato uma retrospectiva do ano por completo. E teve desdobramentos, tá? Nesses últimos dias aí. Dez fatos marcantes. Olha, poderia ser muito mais, foi um ano bastante quente em 2025 na economia brasileira, nessa economia política intensa do Brasil. Mas fazendo o padrãozinho que todo mundo faz, eu selecionei 10. Em 10º lugar, eu coloco um fato que na verdade perpassou o ano inteiro, mas que é cada vez mais importante a gente ficar muito atento a essa dimensão da economia, que é a relação da economia brasileira com o câmbio, né? O ano ele se iniciou, 2025, muito marcado por uma tensão cambial, né? Uma desvalorização forte do real perante o dólar, que se iniciou lá em 2024. Então, sempre que eu digo isso na economia, as coisas elas se estendem, né? É assim que se forma a história, por isso que a história é tão importante, né? Para a gente entender de fato a economia. Então, as coisas elas se estendem com seus efeitos ao longo do tempo e, mais do que isso, né, geram desdobramentos que são muito importantes e que vão demarcando ali posições que levam a situações que no futuro geram desdobramentos muito sérios. Um deles, então, bastante marcante e algo muito importante para uma economia como a brasileira, como uma economia dependente, né, sobre diversos aspectos tecnológicos, enfim, e de diversos insumos que são fundamentais até para a produção brasileira, inclusive nos setores que são mais exportadores, né? O agro brasileiro depende um monte assim, de importações de insumos, fertilizantes e por aí vai. E em 2024, logo quando o governo, vocês vão se lembrar disso, né? O governo anunciou alguns cortes de gastos para fechar as contas da meta fiscal para 2024 e já sinalizando também alguns cortes para 2025. O governo anunciou junto a isenção do imposto de renda para pessoas com rendimentos até R$5.000 por mês e que viria junto ali com a cobrança de uma alíquota efetiva de até 10% para as pessoas com renda superior a R$50.000 por mês, né? Esse, lá na frente a gente vai rediscutir, está entre um dos fatos do ano. Mas o ano começou muito tenso com essa relação do câmbio, porque diante dessa notícia de uma possível tributação sobre as fortunas maiores do país, o mercado deu lá seus recados. Inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando aí sobre essa questão dos recados do mercado, vale a pena vocês assistirem. O mercado então deu seu recado no movimento especulativo de ataque contra o real, né, que demandou uma ação pesada do Banco Central no mercado de swaps cambiais, o que justificou também uma forte elevação da taxa de juros naquele momento. Foram as 3 pancadas, né, que o Banco Central deu na taxa de juros a partir desse fato, né, dessa relação com o câmbio. O dólar chegando acima de R$6. Depois, ao longo do ano, foi baixando gradativamente, uma queda bastante forte ao longo do ano, com alguns momentos ali de maior tensão, na medida que sai uma notícia daqui, outra dali. Uma delas, por exemplo, essa anúncio da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, o mercado também atuou especulativamente, elevando o valor do dólar aqui no nosso mercado. Então esse é um dos fatos, o 10º lugar aí nessa nossa listinha. Em 9º lugar, um fato também que ele se estabeleceu ao longo do ano, que está relacionado também com essa questão do câmbio, mas que virou bastante notícia, que foi a Bolsa Brasileira em alta, né, atingindo aí índices expressivos, recordes, né, desde o início da série histórica dos pontos do índice Ibovespa,
E aí um detalhe, né? Mesmo num cenário com juros bastante elevados, num cenário de crédito muito caro e de investimentos em baixa em função da própria taxa de juros. Agora é interessante porque a Bolsa Brasileira conseguiu atrair bastante investimento estrangeiro, sobretudo em investimentos de curto prazo. E não é à toa, né? Não é à toa que em momentos de tensão o recado no câmbio ele vem de uma maneira muito explícita e ágil, né? Então a Bolsa acumulou muitos pontos, né, nesse sentido, apesar de um cenário de maior desaceleração aí do crescimento da economia brasileira, diferente do que a gente viu nos anos anteriores. Então essa questão da Bolsa, ela não traz lá muito grande importância, eu gosto sempre de frisar isso, né? No que diz respeito a novos investimentos, coisas acontecendo no país, estão acontecendo sim, um mercado de crédito que é puxado muito em função do BNDES em novos setores, na parte de energia, sobretudo, e também nessa parte relacionada à economia verde. Então o BNDES atuando muito forte, isso reflete também na Bolsa, principalmente nas áreas de maior tecnologia. Mas o que puxou a Bolsa mesmo, na verdade, foram as grandes empresas de commodities, né, voltadas à exportação, e aí Petrobras, Vale, né, com a elevação do preço do minério, tem acompanhado também a elevação das negociações em Bolsa de Valores com as ações dessas empresas. É o 9º lugar aí que perpassou todo o ano, né, essa relação positiva aí com a Bolsa de Valores no Brasil. Então, nesse 8º lugar, eu coloco essa tensão forte, contínua e crescente em torno da questão fiscal, né? O olho aberto ali dos interessados no orçamento governamental e aí dividido em algumas camadas, né? Tem sempre aquela pressão cotidiana, que é do mercado, dos agentes financeiros, pressionando para que o governo faça cortes de gastos e mantenha um horizonte de possível superávit primário em algum momento, que são direcionados ao pagamento de juros e serviços financeiros, né, da dívida federal. Então tem sempre essa tensão, uma tensão que é muito útil para os agentes financeiros, porque eles têm sempre um discurso pronto, voltado, seja a pressão sobre os gastos públicos, mas principalmente para manutenção de uma taxa de juros mais elevada, porque em tese eles estariam exigindo para recepcionar as ofertas de títulos públicos brasileiros um prêmio de risco mais alto. Prêmio de risco a gente chama de taxa de juros, né? Ou seja, aquilo que eu vou ganhar, né? Então, porque eu considero que o risco Brasil é elevado, então eu preciso de uma taxa que arque com esse risco, o que é bastante controverso, na verdade muito mais um mecanismo de chantagem que o mercado consegue fazer em função dos parâmetros institucionais sobre os quais a dívida brasileira está ancorada. Então, enfim, é algo que a gente teria que mexer, mas eles conseguem fazer isso do ponto de vista prático, né? E do outro lado, uma tensão muito forte do executivo com o legislativo em torno das emendas parlamentares, e aí com um terceiro ator que entra nessa jogada, que passa a ser o Supremo Tribunal Federal, principalmente na figura do ministro Flávio Dino, né, que passou a impor algumas decisões exigindo mais transparência, rastreabilidade e publicidade na execução das emendas parlamentares. Isso gerou uma tensão enorme com o Congresso Nacional, tem gerado ainda uma disputa muito dura, né, que na medida que o Flávio Dino aperta de cá, o Congresso consegue fazer manobras de lá, garantindo seus interesses, inclusive aprovado agora já no final do ano, esteja a previsão via LDO de 60 bilhões de emendas parlamentares, que é dinheiro demais, gente. É dinheiro acima dos outros investimentos que o governo federal tem feito. Seja também via já a aprovação da lei orçamentária para 2026, retirando gastos importantes de áreas como saúde, educação, para cobrir as emendas que são mecanismos de financiamento, digamos assim, indireto, talvez não tão indireto assim, das eleições dos deputados que estão no Congresso. Então, assim, isso eu já faço um comentário político, e para quem está muito esperançoso e preocupado, com razão, da necessidade da gente ter um Congresso diferente no próxima legislatura, eu te digo que vai ser muito difícil que isso aconteça,
porque é muito difícil que esses deputados não sejam reeleitos, na medida que eles têm um volume de dinheiro tão grande no ano eleitoral que vão obrigatoriamente ser executados por lei até junho de 2026. Então essa foi a tônica de 2025, essa pressão o tempo inteiro em termos do orçamento da União, com as vantagens sendo levadas aí pelas diversas camadas do Congresso Nacional, um novo ator que entrou nessa jogada, que é o STF, via Flávio Dino, e o governo federal rebolando aí para fazer os seus investimentos, seus gastos tão demandados pela sociedade, que são muito complicados por toda essa pressão dentro da vigência do arcabouço fiscal, que é uma regra muito restritiva, como eu já tenho adiantado aqui no canal. Nasce lá naquela polêmica do final de 24, quando o mercado fez aquela jogada especulativa no câmbio, né? Foi a MP 1303 que previa tanto novas fontes de arrecadação, com taxação sobre bets, taxação sobre determinadas movimentações financeiras, né, muito específicas, que reforçariam o caixa aí do governo e que também trazia alguns cortes de gastos. Alguns deles eu fiz até vídeo aqui no canal, que eu sou bastante crítico, que foi um deles, por exemplo, aquela inserção do programa PED Meia dentro dos gastos obrigatórios com educação, o que leva a uma redução, né, dos recursos para outros investimentos na área da educação proporcionalmente, né? Então, foi também um embate político muito intenso em torno dessa MP, né? Na medida em que o Congresso ele acabou deixando caducar a medida provisória, numa traição forte aí do Hugo Mota, né? Aí que começou a balançar essa relação do Hugo Mota com o governo. Na medida que o governo fez a MP, fez uma série de acordos, uma reunião de fim de semana inteiro com o Haddad, Hugo Mota, a turma do Congresso inteiro, chegaram num acordo e de repente o Hugo Mota e o Congresso romperam com esse acordo, deixaram a MP caducar e o governo ficou apertado aí para fechar a meta fiscal e isso acabou acontecendo no final do ano. O governo mandou diferentes leis para o Congresso para aprovação, algumas alternativas, algumas medidas, principalmente a de corte de gastos, elas se repetiram, acabaram sendo aprovadas. Teve um importante avanço aí com a taxação das bets e também com o fim de isenções fiscais numa alíquota padrão de 10%. Essa votação, inclusive, ficou muito marcada por ter ocorrido com uma certa barganha para uma tentativa de cassação do Glauber Braga, né? Então o Hugo Mota colocou tudo no mesmo dia para ser votado, numa tentativa de que o governo, a fim de aprovar uma medida que lhe era favorável, sacrificasse lá o mandato do Glauber Braga, que tinha sido colocado também a votação da cassação no mesmo dia da Carla Zambelli e do Ramagem, se eu não me engano. E acabou dando tudo errado, né? Para uns e para outros. Infelizmente, por um lado, o Glauber Braga teve seu mandato suspenso por 6 meses e, felizmente, conseguiu barrar a cassação, que seria uma pena drástica para um fato que foi um verdadeiro nada, né? Olha, em sexto lugar, eu fiquei muito na dúvida se eu colocaria mesmo esse caso no sexto lugar ou se ele estaria aí mais à frente nesse ranking, mas é a crise do Banco Master. E por que eu fiquei na dúvida? Porque, de fato, ainda essa semana estão ocorrendo desdobramentos desse caso e que podem trazer situações muito complexas aí sob o ponto de vista institucional. Como se diz, né? Brasília está de cabelo em pé com esse caso do Banco Master. Então tem aí toda uma polêmica relacionada às bancas de advocacia ligadas às famílias de ministros do Supremo Tribunal Federal, entre elas do próprio Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes, enfim, encontros, jantares, aquilo que a Maria da Conceição Tavares já dizia, né? Como que a coisa se resolve entre as elites brasileiras. Enfim, mas sob o ponto de vista da estrutura econômica, é um caso importante, é um caso que diz respeito a uma falta de regulação mais forte do sistema financeiro brasileiro, que abarca principalmente essas fintechs, que, como a gente viu, algumas delas
inclusive têm sido investigadas aí no âmbito de operações da Polícia Federal relacionadas a serem ou não ferramentas aí de organizações criminosas. Enfim, não é o caso específico do Banco Master, mas uma outra falta de regulação, que foi a oferta indiscriminada de CDBs de alto risco, prometendo taxas de retorno altíssimas, né? A 125% da Selic, do CDI, né? 130%. Muita gente tomou prejuízo. Fiz um vídeo aqui sobre esse assunto no canal. Inclusive fazendo propagandas de que esses papéis estariam garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o que deixou os bancões muito bravos e fulos da vida com esse caso do Banco Master também, porque o Fundo Garantidor é uma instituição privada, arcada principalmente com os recursos dos bancos maiores. Enfim, é um caso que pode ter muito desdobramento, né? O Daniel Vorcaro, lá, o presidente do Banco Master, né? O dono do Banco Master, tem relações políticas aí com o Centrão, há sinais e indícios aí de ligações com as bancas aí de advogados vinculadas supostamente aos ministros do STF. Então pode ter muitos desdobramentos sobre o ponto de vista do efeito econômico em si. Também pode ter um desdobramento importante na medida que a gente tem uma série de instituições, de PJs, né, de personalidades jurídicas públicas, entre elas a Rio Prev, lá do Fundo de Previdência dos Servidores do Rio de Janeiro, e várias prefeituras tomaram um enorme prejuízo, e esse é um assunto que ainda vai retornar em 2026, eu tenho certeza disso. Em quinto lugar, um fato muito importante, que pode ser discutido, tem várias nuances também, que é o Brasil ter alcançado e sustentado em 2025 o menor desemprego da série histórica dele. Mesmo em meio a tantas turbulências, né, esse dado chamou muita atenção. Em outubro de 2025, o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 5,4%, que é a menor da série histórica da PNAD contínua, né? O que virou um trunfo político muito importante para o governo federal, apesar de haver a necessidade de um debate mais profundo a respeito desses números, né? Principalmente no que diz respeito à grande participação da informalidade ainda no mercado de trabalho brasileiro, que também está em queda, né? Vale a pena frisar, mas principalmente com relação ao tipo de emprego, né? Apesar da massa salarial ter crescido também em função da maior taxa de ocupação da população, mas a gente precisa avançar, inclusive nos termos que já estão até desenhados, né, via a política Nova Indústria Brasil, em trazer e gerar empregos de maior qualidade para os brasileiros, né? Isso envolve um processo amplo, planejado e muito investimento. E aí que está o problema. A gente tem observado, em função da taxa de juros, em função de uma certa ausência da capacidade de volume do governo em estimular investimentos em novos setores, a formação bruta de capital fixo, né, ou investimentos privados em máquinas e equipamentos, em setores mais qualificados, ela tem tido um comportamento ou descendente em 2025 ou muito tímido nos momentos que ela cresceu um pouquinho, se a gente comparar até com o ano passado. Enfim, esse é um assunto estrutural que a gente precisa debater, né? Ok, temos uma taxa de desemprego muito baixa, ótimo, né, para a população. Mas gera risco de inflação? Vocês não vão escutar isso da minha boca, né? Não é por aí que eu faço o debate, mas a gente precisa fazer um debate em termos da qualidade desses empregos, que reflete também a qualidade da economia brasileira num mundo cada vez mais complicado, em que se requer sinais ali de soberania econômica, soberania tecnológica. Então, assunto que é para a gente ficar ligado. Em quarto lugar, um elemento central, que é os absurdos níveis da taxa de juros brasileira, sustentada aí pelo Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, dirigido pelo senhor Gabriel Galípolo. Vocês sabem, eu comento aqui no canal sempre, eu sou muito crítico à manutenção dessa taxa de juros em patamar tão elevado. É a segunda taxa de juros real mais elevada do planeta, né? Ela tem um efeito de trazer aí um diferencial de juros que traz recursos, né, que são muito mais especulativos
para a economia brasileira, não geram muito parafuso por aí afora, mas ajuda a manutenção aí dos patamares do câmbio. Não é à toa que o real se manteve aí num patamar interessante de valorização com relação ao dólar, e desceu bastante, né, daquele patamar do início do ano, de 6%, para algo abaixo de 5,50, com algumas variações em torno de alguns fatos políticos aí relevantes, mas isso também tem trazido uma consequência muito complicada para a economia brasileira, que é agora, já no terceiro trimestre, ficou muito claro que a economia desacelerou, né? Isso pode levar em desemprego contratado lá para 2026, 2027, e sobretudo aquilo que eu comentei no item anterior, né? As taxas de investimento estão muito tímidas, e sem o investimento a gente não faz uma mudança estrutural, uma mudança de qualidade na economia brasileira. Então, isso é um fato muito importante. Então, os juros nesse patamar é algo muito absurdo. Eu pensei até deixar aqui um pouco para frente nesse ranking, mas com os três fatos que vêm por aí, eu acho que eles são de fato mais centrais e têm repercussões para o futuro mais amplas. Terceiro lugar, trazendo uma pitada aí, inclusive dessa geopolítica internacional, foi o tarifaço do Laranjão, né? O tarifaço aí dos Estados Unidos, que aplicou uma alíquota gigantesca, né, sobre os produtos brasileiros, e que foi caindo aos poucos, né? A gente já tinha feito essa previsão, tem vídeo aqui no canal também com essa análise, de que os efeitos não seriam lá tão grandes, o Brasil já não é tão dependente das suas importações para os Estados Unidos, apesar de serem importações bastante qualificadas, várias delas já isentas de cara, né, logo do anúncio do tarifaço. Então, muita coisa que estava muito ali imbricado, né, com a economia norte-americana, eles já isentaram de cara, até porque tem muita empresa americana que faz um meio de cadeia aqui no Brasil, exportam para suas filiais ou para suas empresas correspondentes de negócios nos Estados Unidos para finalizar a montagem de produtos. Então, isso seria um tiro no pé, como se provou, né? E com outros mercados também, os produtos de suco, café, enfim, o aço, né? Uma série de coisas depois foram caindo aí essas tarifas, e hoje tem um outro produto, mas muito marginal, né? Para a economia brasileira. Não é marginal para quem vive daquele negócio, enfim. Então, isso é sempre uma agenda contínua que vai ter que ser objeto de debates e discussões junto ao governo norte-americano, mas veio também numa grande virada, né? O Brasil deu uma lição interessante. Eu geralmente sou muito crítico também da postura dessa condução da política internacional nesses últimos anos. Muito crítico, não. Eu acho que fez muito acerto, mas tem alguns detalhes ali que eu acho que a gente poderia ter sido mais agressivo, sobretudo na construção de uma parceria mais intensa com o Sul Global. Eu acho que há uma barreira sobre isso no Itamaraty que precisa ser vencida. Tem um outro fato que eu vou trazer, inclusive, um vídeo de análise mais aprofundado. Poderia até estar nessa lista, né? Mas está um pouco para trás ali, porque ainda não se consolidou, que é o acordo Mercosul-União Europeia, que é péssimo para o Brasil, é horrível. E o Brasil colocou muita pressão para que esse acordo saia, eu acho que de uma maneira quase que inexplicável. Enfim, mas nesse quesito, na relação com os Estados Unidos, o Brasil deu uma lição de postura mesmo, né, na geopolítica internacional. À medida que a Europa capitulou muito fácil e cedeu às pressões norte-americanas e fizeram acordos péssimos com os Estados Unidos, o Brasil conseguiu ter uma postura altiva, de fato, colocar um freio de arrumação na relação e estabelecer uma normalidade ali conforme deveria ser. Então foi muito interessante. Em segundo lugar, um avanço muito importante, né, que foi marcado aí esse ano, que foi também reflexo de uma aprovação que aconteceu no ano passado, que foi da reforma tributária, chamada reforma sobre a reorganização, né, dos tributos no Brasil, né, e que foi regulamentada esse ano, né? Então, depois de um debate de décadas, né, e em 2025 essa parte da reforma tributária foi regulamentada,
e começou a sair do papel já, inclusive com alguns testes, coisas que na prática as empresas já tiveram que fazer no final do ano, diante daquilo que vai começar a ser o efeito de teste aí da reforma tributária, né? Que implanta, então, portanto, um imposto sobre bens e serviços, né, chamado IBS, que unifica, né, uma série de outros impostos, como ICMS, ISSQN, enfim, IPI, tudo isso passa a estar dentro de um imposto único, né, numa nova regra de incidência das alíquotas, e que passa a vigorar na prática a partir de 2027, mas com todo o arranjo institucional e burocrático que já vai sendo feito desde já, né? Os estados, municípios, empresas passaram a se reorganizar diante desse novo modelo tributário, né? Que tem uma transição que vai estar 100% implementada até 2033. Então, uma mudança muito marcante. Começou em 2024 e se consolida agora em 2025. E, em primeiro lugar, acho que pode ser o início de uma história que o Brasil precisa construir, uma história de justiça tributária, né? De início de uma possível, quem sabe, e tomara que seja, progressividade da estrutura tributária brasileira, que é a implementação da isenção do imposto de renda para pessoas com rendimentos até R$5.000. E início, aí eu acho que um avanço até maior, né? Apesar do grande destaque que se dá, né, à isenção, mas eu acho que um avanço muito maior até, que é o início da cobrança de uma alíquota efetiva de até 10%, que veio atrelada à isenção para as rendas acima de R$50.000 por mês. À medida que dá um passo que, a meu ver, eu pessoalmente, tecnicamente considero tímido, mas muito um passo que, apesar de ser tímido, ainda não havia sido dado na história do Brasil, né? Pelo contrário, na década de 90 nós aprovamos aí uma isenção de imposto sobre lucros e dividendos, e isso se arrastou até agora, né? Então agora o rico no Brasil começa a pagar um pouquinho de imposto. Começa, né? Ali quem ganha 50 mil com 2,5% de alíquota efetiva, vai subindo, e até quem ganha mais de R$1.200.000 por ano vai pagar uma alíquota efetiva ali de 10%. É o início de um processo. Eu achava até que o governo deveria ter sido mais ousado nessa medida, a gente sempre fala isso, enfim, o governo também faz seus cálculos políticos, mas a gente precisa avançar muito mais nesse sentido, né? Mas, sem dúvida nenhuma, um fato marcante, importante para a história do Brasil foi a aprovação dessa isenção do imposto de renda até R$5.000, com entrada em cena de uma alíquota efetiva que cobre aí ganhos em lucros, em dividendos e outros ganhos que até então eram isentos de tributação e fazia farra dos ricaços. Beleza, pessoal? Esses são os 10 pontos que eu considerei aí trazer, né, como fatos marcantes da economia brasileira em 2025. Como eu disse, são fatos que levam os seus efeitos também para 2026, um ano que promete ser bastante tenso, um ano eleitoral. Então, logo eu trago um vídeo aí também sobre as perspectivas para 2026. Me fala aí o que você gostou, se concordou com os pontos que eu trouxe, se tem outros, se tem, coloca aqui nos comentários, vamos discutir, vamos debater um pouquinho. Um beijo, até a próxima, valeu, feliz 2026, galera.